Existe uma pessoa no mundo que consegue aprender qualquer idioma que quiser. Ela pode chegar num país onde ninguém fala a sua língua, assistir um vídeo sem legenda ou conversar com um nativo pela primeira vez. E ainda assim, em pouco tempo, começar a entender, responder e até pensar naquele idioma novo. O mais impressionante é que quem observa de fora parece que é algo impossível, como se ela tivesse um dom especial ou uma memória fora do normal. Essa pessoa não é um gênio dos idiomas, nem alguém com uma memória sobrenatural. Ela simplesmente conhece algo que 99% das pessoas ignoram completamente: como funciona o processo de aprendizagem e adaptação do ser humano. Enquanto a maioria acredita que aprender um idioma depende de talento e idade, essa pessoa entende que o cérebro aprende por exposição, repetição e associação de significados, não por esforço isolado. Ela sabe que o cérebro não decora idiomas, ele detecta padrões, cria conexões e ajusta hipóteses o tempo todo. Quase como um sistema que vai se auto-reprogramando. E o mais impressionante é que, ao aplicar esse conhecimento de forma consistente, ele não esforça a aprendizagem, ele apenas cria as conexões certas para que o cérebro faça aquilo que realmente sabe fazer naturalmente: aprender. Eu sou a Miriam do Mundo Poliglota e eu vou te mostrar exatamente como é que isso funciona. Eu não estou a falar de truques rápidos, atalhos milagrosos, talento nato para idiomas. Eu estou a falar de ciência comportamental aplicada à comunicação humana. E eu vou te mostrar como é que esse processo funciona na prática, desde assistir um filme até fechar negócios em outros idiomas. Então, pega o papel, pega a lapiseira, porque a tua capacidade de aprender idiomas está prestes a dar um salto elevado que a maioria das pessoas nunca experimentou. Imagina que na tua mente é uma fortaleza, com guardas na entrada. Sempre que uma nova língua aparece, um inglês, francês, espanhol, esses guardas entram em alerta máximo. Porque para o cérebro, tudo que é desconhecido exige energia, esforço e risco de erro. Mas quando chega alguém que faz gestos ao ponto de você perceber, até no teu idioma nativo, os portões se abrem naturalmente. O princípio da compreensão prévia, ou cognitive ease, funciona exatamente assim. Tu te tornas fluente na língua materna de outra pessoa antes de apresentar suas ideias. A sequência agora: perceba, ajusta, conecta e expande. Vou dar um exemplo. Estava a dar aulas para minha aluna e era conversação. Eu estava ali contando uma fofoca. Quem vê assim vai parecer que eu sou fofoqueira. Não, eu estava falando da minha vida. Não estou a espalhar a vida de ninguém. E quando eu falava alguma coisa, ela não entendia. Então eu comecei a gesticular. E quando eu gesticulava, tudo que eu falava, ela percebia normalmente, mesmo sem ser fluente. Ela compreendia tudo que eu dizia. Só para verem que a fofoca ultrapassa a barreira linguística. Se você já teve problemas em entender o que a pessoa queria dizer em outra língua, como esse exemplo, tu vais entender perfeitamente o porquê. A compreensão cognitiva antecipada funciona porque ela satisfaz uma necessidade humana fundamental: ser compreendido. Quando tu demonstras que entendes genuinamente a perspectiva da outra pessoa, baixa automaticamente as defesas mentais. E a fórmula é simples. Primeiro tu identificas o teu nível de compreensão. Vais adaptar a linguagem, o vídeo, se é alguma coisa que estás a receber, ao nível, ao teu nível. Liga a ideia nova a algo que tu já entendes ou que já valorizas, e depois disso tu vais introduzir uma nova informação, uma nova ideia. Isso não é sobre gesticular, é começar a evoluir com as línguas. Agora, para ajudar na tua evolução, deixa eu te dizer uma coisa. O cérebro humano, ele tem algo muito fascinante. Quando somos bebês, o cérebro está num estado de alta neuroplasticidade, capacidade de mudar e aprender rápido. Por isso, aprendemos a língua só por estar expostos nela. Quando nós somos adultos, esse cérebro fica menos eficiente, ou seja, ele elimina o que considera inútil e mantém o que já funciona, que é a língua que já falamos. E isso torna o aprendizado de um idioma um pouco mais lento, mas não impossível. Eu vou partilhar 3 factos da neurociência para saber como tornar esse processo mais fácil. São 3 dicas principais. A primeira é a exposição. A exposição é muito mais importante do que a memorização mecânica. Isso porque ainda temos os mesmos circuitos que usávamos em bebês, que não tão eficientes quanto antes. Mesmo assim, ainda podemos usar esses circuitos para aprender mais rápido. O nosso cérebro gosta de conhecer padrões e isso acontece através da exposição.
Por isso, ouvir podcasts, ver filmes, etc., isso acelera o processo. Tem muita gente que diz, inglês, eu não sei como é que eu aprendi inglês. Eu só ouvia podcasts, ouvia músicas e tudo mais. Então, agora já sabes o porquê. A segunda coisa é que tu deves falar cedo mesmo quando não está perfeito. Isso por quê? Porque o cérebro aprende com erros. Essa deve ser uma notícia muito triste para quem tem medo de errar. Mas o cérebro aprende com erros. Ele usa circuitos de aprendizagens baseados no erro. O cérebro cria expectativas sobre o mundo e ele precisa errar para corrigir essas expectativas. Por isso, se estás a aprender um idioma, tu tens que cometer erros para o cérebro perceber que está errado e que preciso melhorar nesse aspecto. E a última coisa que é bem óbvia, mas é muito importante também, que é o sono. O sono é essencial para consolidar a memória. Quando estás a aprender uma nova língua, estás a criar conexões neurais e essas conexões ficam mais fortes quando tu dormes. Por isso, é muito importante dormir cerca de 8 horas, especialmente quando estás a aprender muita informação, porque assim que o cérebro processa, ele fixa o que aprendeste. Espera, até agora não deixaste o like. É, assim eu vou pensar que não estás a gostar do vídeo. Se inscreva, deixa o like, comenta para o YouTube saber que estás a gostar do conteúdo e assim eu posso trazer mais. Né? Vamos lá dominar esses idiomas, vamos nos tornar futuros poliglotas. O que é a ancoragem temporal? É o processo de você colocar like no vídeo. Tô brincando. Ancoragem temporal. Imagina, eu vou chegar para ti e eu vou dizer: se começares a aprender um idioma hoje, daqui a um mês tu vais te tornar a pessoa que entende as palavras simples, consegues te apresentar, consegues te virar numa conversa real. E ainda por cima, depois de um mês, tu vais perceber que alguém à tua volta continua preso nesse estudo infinito. Decorar palavras e sem nunca falar. Enquanto você já saiu disso. Quando eu digo o que vai passar na tua cabeça, é o quanto você deveria estar a praticar diariamente. E não só. Tu vais pensar em fazer isso algum dia. Vou praticar, vou aprender inglês, vou praticar. Então não cometa esse erro. Não cometa esse erro e começa hoje. Vamos voltar para o princípio da ancoragem temporal. Ela resolve o maior problema do aprendizado de idiomas, que é a falta de ação. Quando uma pessoa não começa, não pratica e ela não se expõe. E a mente humana tem uma tendência natural de adiar as decisões, mesmo quando ela já está convencida que vou ter que aprender essa língua. Nós chamamos isso de procrastinação linguística. A pessoa concorda contigo, até entende a importância de aprender um outro idioma, mas pensa, depois eu começo a estudar. E o resultado? Nunca começa a estudar. A ancoragem temporal, ela quebra esse padrão. Ela cria janelas específicas da prática. E não é uma pressão psicológica agressiva, é uma razão clara para agir dentro do prazo determinado. O processo funciona em 3 camadas. Primeiro, tu apresentas um progresso real, que pode ser alcançado num tema específico. Depois, tu conectas esse prazo com situações reais de uso da linguagem, como viagens, conversas, conteúdos que a pessoa quer entender. Faço isso muito com os alunos. E o terceiro, tu tens uma alternativa para quem não consegue manter o ritmo sem perder a continuidade do aprendizado. Provavelmente pode ter acontecido alguma coisa, uma situação, trabalho, escola, coisas familiares, mas na mesma tu tens uma outra alternativa para tu manteres o ritmo sem perder a rotina de aprendizado. Imagina uma pessoa que está aprendendo inglês, mas nunca conseguiu manter a consistência. Ela vai pensar assim, eu já tentei estudar inglês e nada entra na minha cabeça. Agora entra a ancoragem temporal, com compreensão cognitiva. Tu não vais dizer apenas em 3 dias eu vou aprender inglês. Tu vais ter processo em etapas claras, ou seja, o cérebro, vais fazer com que o teu cérebro entenda que tenha processos em etapas claras. Exemplo, dia 1 até dia 3, o teu cérebro vai se adaptar ao som de uma outra língua. Ainda não entende tudo, mas já começa a reconhecer alguns padrões. Dia 7, uma semana, ele já começa a identificar as palavras soltas em frases reais. Dia 15,
começa e prevê o sentido de umas frases sem traduzir tudo. E em um mês, ele já não vai estar mais a traduzir, ele vai entender diretamente partes de uma conversa simples. Então, quando a pessoa entende isso, acontece a compreensão cognitiva. O cérebro deixa de ver o aprendizado como algo mágico, algo impossível e passa a ser um processo previsível de evolução. E a ancoragem temporal entra forte. Se eu fizer isso por 30 dias, eu não vou continuar no mesmo lugar. Ou seja, não é mais sobre vontade, é sobre o cérebro entender que existe uma projeção lógica e inevitável se houver ação consistente. E isso muda tudo, porque a mente não resiste tanto a algo que ela já consegue visualizar acontecer passo a passo. Em um mês, usar essa fórmula, tu vais tornar aquela pessoa que consegue se comunicar com mais clareza em outro idioma. Entender o que antes parecia confuso e se expressar sem travar. E a tua capacidade de aprender línguas nunca mais vai ser a mesma. Te vejo no próximo vídeo.